Olá pessoal, aqui é o Marco Rian com mais uma dica de alemão para vocês. Hoje a nossa dica tá para lá de especial. Eu fiz uma pesquisa na internet, não encontrei em lugar nenhum, né, o nosso tema de hoje. Tem muita gente, né, tem muitos vídeos por aí, tanto de professores brasileiros quanto professores estrangeiros e também nativos, falando da língua alemã. E eu não encontrei, né, em lugar nenhum. Portanto, eu acredito que seja uma dica exclusiva da Belínguas, tá? E, bom, se você já nos segue, mas ainda não se inscreveu aqui neste canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, as notificações para receber mais vídeos e, logicamente, compartilhe o nosso conteúdo para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, tá? Bom, a minha intenção hoje é dar uma sacudida aí na internet, nas redes sociais e para isso eu preciso da sua ajuda, tá? Com o compartilhamento deste vídeo. Bom, eu procurei no dicionário a tradução para o verbo terminar e encontrei 29 possibilidades, tá? Então, o nosso tema de hoje é o verbo terminar em alemão e como, né, dessas 29 eu separei um top 6, tá bom? E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, tá bom? Os top 6 dos verbos, das traduções, né, do verbo terminar em alemão. Vamos lá, vamos para a nossa dica de hoje. Bom, e a dica de hoje ela tem muito a ver com o nosso próximo curso online oferecido aqui na Belínguas, o curso B1.2, tá? Que começa logo aí na primeira semana de abril. Este curso, né, como eu digo, B1.2, é o fim do B1, né, do chamado bloco básico, né, que vai do A1 até o B1.2, né? E eu costumo dizer também que é um pé, né, um pé no B1 e o outro pé no B2, né, já que a gente tem aí assim, a gente completa, né, o conteúdo do B1, conteúdo básico, mas também já recebe informações, conhecimentos e já lida já com textos e discussões, temas que são muito correntes num curso B2, tá? Então, se vocês tiverem interesse em participar deste curso, entre em contato com a gente, dê uma olhada na descrição deste vídeo. Lá tem, né, todas as informações a respeito deste curso e é preciso antes fazer um teste de nivelamento, tá? Online, aqui mesmo na Belínguas. E aí, se tudo correr direitinho, você pode se inscrever para esse curso, ainda há vagas. Top 1, né? Eu separei para vocês, na verdade, dois verbos. Um é o verbo enden e o outro é o verbo beenden, tá? Eu escolhi esses dois verbos como primeiros por um motivo óbvio, tá? Eu acho que se você abrir aí o dicionário, de fato, você vai se deparar com estes dois verbos. Talvez sejam as duas traduções mais diretas, tá? Para o verbo terminar, tá bom? E eu queria falar então, primeiramente aqui, sobre a diferença entre um e outro, né? Quer dizer, os dois têm praticamente a mesma raiz, né? Enden e beenden, né? Quer dizer, a gente só acrescenta aí o prefixo be e o verbo acaba se transformando, tá? E se transforma de fato, tá? O verbo enden, eu costumo dizer, eu costumo explicar da seguinte maneira, quando as coisas, elas, né, chegam ao seu fim de uma forma natural, tá? Então não existe nenhuma influência
assim, não existe um agente, uma pessoa que coloca fim, né, que põe fim a alguma coisa, e sim, simplesmente a coisa termina por terminar. Tá? Então, vamos dizer assim, claro, tudo tem o seu começo e o seu fim, né? Que seja um filme, por exemplo, tem a hora de começar e tem a hora de acabar, mas quando o filme acaba, acabou, né? Quer dizer, não existe aí nenhuma o tempo, né? O tempo passou e o filme acabou, então não tem aí nenhuma influência, eu diria, influência externa, tá? Então, nesse caso, a gente diz simplesmente Der Film endet 10 Uhr, por exemplo. Né? O filme, então, termina às 10 horas. Tá? Agora, quando tem um agente, uma pessoa, né? Digamos assim, um sujeito que dá fim a algo, né? Eu diria até de uma maneira intencional, tá? Então, aí nós temos o verbo beenden, tá bom? E justamente, né, quando a gente fala dar fim a algo, quer dizer, esse verbo ele é acompanhado, então, de um acusativo, tá? Então, digamos assim, dar fim a uma conversa, dar fim a uma conferência, tá? Dar fim a uma guerra, dar fim à situação de lockdown, por exemplo, lockdown, tá? Então, em todos esses casos, nós podemos utilizar o verbo beenden, tá bom? Então, ich beende die Konferenz, tá? Eu dou fim ou eu termino, né? Com a conferência, tá? Então, aí, a gente diz, por exemplo, que o verbo enden é um verbo intransitivo, tá? E o verbo beenden é um verbo transitivo, pedindo, então, que pede, nesse caso, o caso acusativo. Tá? Então, esses dois verbos, talvez, são as traduções, né, diretas para o verbo terminar em alemão. Top 2. Nós temos eu não diria, não é um verbo, não é? E sim uma combinação de palavras, tá? A gente fala zu Ende gehen ou zu Ende sein, tá bom? Ou então zu Ende bringen, tá? Bom, zu Ende gehen ou zu Ende sein tem mais ou menos o mesmo significado que o verbo enden, tá? Então é aquele né, algo termina de uma forma natural, tá? Não existe uma influência externa neste caso, tá bom? Então nós podemos dizer também der Film geht bald zu Ende, tá? Ou então der Film ist bald zu Ende, tá bom? Então, algo termina por terminar, né? Por uma decorrência natural dos fatos, tá? Já o zu Ende bringen, né? Bringen sozinho tem o significado de trazer, né? Então, levar, nesse caso seria levar, né? Não trazer e sim levar. Então, levar ao fim, né? Claro, também com o significado de terminar. E aí, se aproxima muito do verbo beenden, tá? Porque aí você tem um sujeito, né? Um agente aí que leva, né? O que traz, né? Algo até o seu fim, tá? Então nós dizemos aí ich bringe das Projekt zu Ende, tá? Então eu termino, não tem como, eu termino o projeto, tá? Eu conduzo, eu levo o projeto ao seu fim, tá? Então, assim, não é um verbo, e sim uma combinação aí, né? Zu Ende gehen, zu Ende sein, ou então, né? Zu Ende bringen, ok? Então, esse aí, ou esses, né? São aí o top 2 da Bilínguas. Top 3. Bom, o top 3 são também dois verbos, tá? Um deles se chama abschließen e o outro se chama absolvieren,
tá? Esses dois verbos são utilizados, diria, como sinônimos, tá? O abschließen é um verbo alemão, né? E o absolvieren não é um verbo alemão, então, né, verbos com terminação iren são verbos que vieram, né, do latim pela língua francesa e chegaram na língua alemã, tá? Normalmente, então, os verbos com a terminação iren, tá? Bom, esses dois verbos, se nós pensarmos apenas no verbo abschließen, tá? O schließen, só o schließen seria fechar, de fechar a porta, fechar a janela, né? E nós temos a ideia, então, de conclusão, né? De Schlüssel, de chave, né? E esse verbo, ou esses dois verbos, são utilizados em vários contextos, tá? Mas eu quero chamar a atenção aqui para o contexto educacional, tá? Que tem muito a ver aqui com a gente, com a Berlínguas, porque você conclui, né? Conclui a escola, termina, né? A escola termina um curso técnico, termina um curso universitário, termina um curso de alemão, por exemplo, tá? Então, em todos esses casos, a gente pode utilizar o verbo abschließen, tá? E no final, a gente recebe um diploma, né? Então, nós temos em alemão a palavra Diplom, tá? Mas que também não é uma palavra alemã, e sim a palavra Abschluss, tá? Então, essa seria a palavra alemã para conclusão, né? Mesmo como tradução para a palavra diploma, tá bom? Então, aqui só como exemplo, né? Ich schließe den Deutschkurs bald ab, tá? Então, eu concluo, eu termino o curso de alemão em breve, tá bom? O verbo absolvieren, como eu disse, pode ser utilizado como o verbo abschließen, tá? Com a diferença de que no alemão, né, o prefixo ab, ele é separável, tá? Mas no caso do absolvieren, que também começa com ab, ele não é um prefixo, porque se você tirá-lo, né, aí nós temos o verbo solvieren, e isso não é um verbo, não existe, portanto, o ab de absolvieren não é um prefixo, tá? Então, ich absolviere mein Praktikum bei Siemens, por exemplo. Então, eu faço, nesse caso seria eu concluo, termino, né, o meu estágio na empresa Siemens, tá? Então, esse aqui foi o top 3 da Berlínguas. Top 4. É incrível as possibilidades que nós temos com a palavra fertig em alemão, tá? Fertig sozinha significa pronto, pronta, tá? E normalmente quando você diz, né, você acabou de terminar uma atividade, você pode simplesmente dizer ich bin fertig, tá? Então eu terminei, eu estou pronto, né? A tradução ao pé da letra seria eu estou pronto, quer dizer eu terminei, tá? Muitas vezes a gente precisa nesse caso da preposição mit, tá? Mit com um dativo, então eu poderia dizer ich bin mit der Arbeit fertig. Então eu terminei o trabalho, ich bin mit dem Studium fertig, tá? Então eu concluí, eu terminei os estudos, tá? Bom, por um lado assim, por outro nós podemos, eu diria assim, um pouco mais no dia a dia, tá? Combinar a palavra fertig com um outro verbo, tá? Então assim, por definição, nós teríamos os verbos fertigstellen, tá? E também o verbo né? Fertig machen, tá? Então, seria também com o sentido de terminar, also ich mache das fertig, quer dizer, eu termino isso, né? Ich mache das fertig, tá? Mas, como eu falei, no dia a dia, a gente pode, por que não, combinar o fertig com outros verbos, para dizer, então, terminar de ler, terminar de cozinhar, terminar de pintar, tá? Terminar de arrumar, tá bom? Então, nós diríamos aí, ich koche
die Suppe fertig. Also, eu termino de cozinhar ou de fazer, no caso, a sopa, tá? So, ich male das Bild fertig. Also, eu termino, então, de pintar o quadro, tá? É só ter um pouquinho mais de atenção, né? A gente não funciona assim com todos os verbos, vamos aí, né? Criar aí muitos e muitos verbos, mas, de um modo geral, sim, principalmente com o verbo fertig machen, tá? Ou fertig stellen. Esses dois, pelo menos, aparecem com frequência, inclusive, nos dicionários. Combinado? Então, acabei de falar aqui do top 4 da Bilínguas. Top 5. Schluss machen. Schluss, né? A palavra Schluss seria então fim, né? Seria talvez aí como também a palavra Ende, das Ende, der Schluss, tá? Pode ser, né, traduzida como o fim. E Schluss machen significa, vamos dizer assim, quando você não tem mais disposição ou mesmo tempo, né, para continuar fazendo alguma coisa. Então, sabe, aquele seria um momento de parar, né, de terminar, porque já não dá mais tempo, já não tem mais, não tenho mais a possibilidade de continuar, pelo menos por hoje, tá? Então, é melhor parar, tá? Então, es ist besser, Schluss zu machen, tá? E essa combinação, né, também é utilizada quando você termina uma relação com uma pessoa, tá? Então, normalmente aí a gente utiliza também a preposição mit, tá bom? Para dizer, então, ich mache mit dir Schluss, tá? Então, eu termino com você, tá? Bom, então aí nós temos Top 5, Schluss machen. Top 6 ou 6. Chegamos aí então ao último ou aos últimos verbos. Eu não queria, para ser bem sincero, eu não queria colocá-los neste vídeo, mas, né, por conta do dicionário e que esses dois verbos também aparecem lá como tradução, eu achei pertinente então terminar a minha lista com eles ou com esses dois, tá? Bom, o primeiro deles é o verbo erledigen, tá bom? Esse verbo, ele é mais, tem mais o significado de resolver coisas, tá? Então, ir ao banco, passar na farmácia, ir ao supermercado, né? Então, digamos assim que você tem uma lista de afazeres, tá? Para o seu dia, e aí, conforme você vai fazendo e terminando e concluindo, né, você pode colocar lá um tiquezinho, né? Não? Feito. Nesse caso, então, a gente utiliza também o verbo erledigen, tá? Mas também, na verdade, no sentido, assim, mais na forma do particípio 2, na forma do passado, tá? A gente diz, então, os alemães dizem erledigt, né? Mas aí nós temos a terminação gt no final, erledigt, tá? Mas eles dizem, então, erledigt quer dizer está concluído, está terminado, tá bom? E o verbo aufhören, que é o verbo parar, tá? Parar de fazer alguma coisa, não necessariamente no sentido de desistir, tá? Mas simplesmente não continuar, tá? Então, aí nós temos, por exemplo, parar de fumar, né? Parar de fazer barulho, parar de chorar, parar de dar risada, né? Parar de estudar, tá bom? Então, nós dizemos aí, ich höre mit dem Deutschkurs auf, tá? Então, eu paro de fazer o curso de alemão, tá bom? Não esqueçam os verbos que começam com auf, né, com o prefixo auf, são verbos separáveis, tá bom? Então, o auf, ele vai lá para o final, tá? Ok, eu acho que falei bastante, né? Also,
Ich denke, es ist Zeit, Schluss zu machen, tá? Espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje, da lista, né? Na verdade, se vocês pensarem, não foi um top 6, foi um top 12, né? Porque para cada item eu escolhi 2 verbos com significados muito parecidos, tá? Então espero que tenham gostado, espero que tenham entendido melhor a diferença entre eles, e na descrição deste vídeo vocês encontram, logicamente, mais exemplos, né? Uma explicação mais detalhada sobre a diferença entre todos eles, tá bom? Bom, Bilínguas deseja a todos bons estudos!